Bom dia, mais uma manhã com Cristo iniciando. Hoje, dia 26 de julho, segunda-feira, mais uma semana de labuta, mais uma semana se iniciando. Então vamos à mensagem de hoje, que foi publicada no livro O Consolador, da editora FEB, na página... é a pergunta 297. E ela é referente àquela passagem do Evangelho de Jesus, assim: em verdade vos digo que tudo que ligares sobre a terra, ligarás no céu, e tudo que desligares sobre a terra, desligarás no céu. Então é uma passagem que foi publicada no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 18. E vamos à pergunta que foi feita e a resposta que o Emmanuel deu. Vamos lá. A pergunta: considerando que a convenção social confere aos sacerdotes das seitas cristãs certas prerrogativas na realização de determinados acontecimentos da vida, como interpretar as palavras de Mateus? Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Se os sacerdotes tantas vezes não se mostram dignos de falar no mundo em nome de Deus. Isso, gente, estamos falando de sacerdote aqui, mas é em todos os líderes religiosos. E aí a gente pode abranger as pessoas, os médios, os que fazem palestras, os que fazem evangelização, os que fazem estudos, que dão estudos, essas pessoas. Vamos lá, diretores de casas espíritas, né? Os pastores também, os obreiros, as pessoas ligadas à religião como um todo. Resposta: faz-se indispensável observar que as palavras do Cristo foram dirigidas aos apóstolos e que a missão de seus companheiros não era restrita ao ambiente das tribos de Israel, tendo a sua divina continuação além das próprias atividades terrestres. Até hoje, os discípulos diretos do Senhor têm a sua tarefa sagrada, em cooperação com o Mestre Divino, junto da humanidade, a Israel mística dos seus ensinamentos. Os méritos dos apóstolos, de modo algum, poderiam ser automaticamente transferidos aos sacerdotes degenerados pelos interesses políticos, financeiros de determinados grupos terrestres, prendendo-se daí que a Igreja Romana, a que mais tem abusado desses conceitos, uma vez mais desviou o sentido sagrado da lição do Cristo. Importa, porém, lembrarmos neste particular a promessa de Jesus, de que estaria sempre entre aqueles que se reunissem sinceramente em seu nome. Quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei, disse o Cristo, né? Nessa circunstância, os discípulos leais devem manter-se em plano superior ao do convencionalismo terrestre, agindo com a própria consciência e com a melhor compreensão de responsabilidade em todos os climas do mundo, porquanto, desse modo, desde que se desenvolvam a atuação no bem, pelo bem e para o bem, em nome do Senhor, terão seus atos evangélicos tocados pela luz sacrossanta das sanções divinas. Então, é assim, eu não quero falar aqui do sacerdote católico, do padre, do bispo, né, dos cardeais, não quero falar das pessoas, eu quero falar do líder religioso, daqueles que, de alguma forma, exercem qualquer tipo de liderança. E Jesus, é claro, como o irmão disse, ele estava falando aqui sobre a questão do ligar ou desligar, está falando aos apóstolos, mas a gente pode trazer para os nossos dias. E aí a gente vai se deparar com o personalismo dos indivíduos dentro das religiões. Eu falei, não quero falar sobre, por exemplo, o líder budista, o líder do islamista, o evangélico, o católico, não quero falar sobre isso. Vamos falar sobre os líderes religiosos que estão dentro da doutrina espírita. Aqueles indivíduos que sobem ao púlpito para fazer palestra e que falam do Evangelho, falam do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, falam do Livro dos Médiuns, da Gênesis, do Céu e Inferno, mas na prática, no cotidiano, estão totalmente desalinhados a esse discurso que eles estão fazendo ali. Porque estão tão ainda atrelados às coisas da vida, aos interesses econômicos, aos interesses sociais,
aos interesses políticos, que se esquecem das diretrizes estabelecidas pelo Cristo. São verdadeiras fraudes. E aí nós lembramos Jesus falando da hipocrisia, porque falam de uma coisa e agem de forma diferente. E aí nós vamos lembrando também dos dirigentes, né? Que é uma responsabilidade ser dirigente de uma casa espírita. Eu sou presidente de uma casa espírita. É muita responsabilidade, porque nós estamos sendo vistos pelos que frequentam essa instituição. E, querendo ou não, algumas pessoas acabam, de forma errada, claro, nos tendo como modelo. E a gente vai cometendo deslize, e muitas pessoas se desiludem, né, da religião, porque veem esses ditos líderes cometendo erros, porque são seres humanos ainda. Nós primeiro não podemos ter ninguém como modelo. O modelo da humanidade é Jesus. Esse é o nosso modelo e guia. Agora, dentro das instituições, a gente tem considerações pelo conhecimento doutrinário de algumas pessoas, pela dedicação, pela oratória boa, saberem falar corretamente. Mas essas pessoas, devido a isso, elas precisam aumentar mais ainda o cuidado com tudo aquilo que falam, com o seu comportamento, com as suas opiniões, não levar para dentro da instituição religiosa posições políticas. Nós estamos dentro de uma instituição, nossa instituição está dentro de uma comunidade carente, né? E, às vezes, das eleições, vem lá alguns políticos pedindo para botar uma faixa na entrada da nossa instituição, para uma instituição grande, chama atenção, nós falamos que não. Ou então pedem para ir lá falar, você me oferece um dia para eu falar para o público, nós falamos não. Nós não misturamos a política dentro da nossa religião. Independente se a pessoa é de direita, se ela é de esquerda, dentro da instituição, não. Paulo, eu tenho a minha opinião política. E respeito, isso é mais importante, respeito a opinião política dos outros. Tenho companheiros que são assíduos aqui, que têm posição política diferente da minha. Mas somos amigos, porque nos respeitamos. Me respeitam por ser de um lado e eu respeito a pessoa por ser do outro. E vamos seguindo a vida. O importante para a gente é o Evangelho de Jesus. Às vezes eu faço algumas críticas aqui de posicionamentos no que diz respeito à família, porque a gente sabe que eu não estou dizendo desses amigos, mas tem extremos, né, que querem destruir a família, e tem extremos do outro lado que não olham para a questão social. Né? Tem extremos que querem destruir a família, e tem extremos que odeiam a questão social, não querem saber do pobre, querem saber. Tem extremos dos dois lados, tanto da direita quanto da esquerda. E o extremo sempre atrapalha. É o caminho do meio, como disse Buda, o caminho do equilíbrio. A gente tem que ter cuidado com isso. Então, falando sobre essas lideranças, pessoas que dão estudo. Tem pessoa que tem audácia de dar estudo sem se preparar para ele. Tem audácia de fazer uma palestra sem se preparar para ela. Faz de forma superficial. Não se aprofunda. Não faz pesquisa. Pega uma palestrinha pronta qualquer e fala qualquer coisa. Se vocês observarem, por exemplo, o estudo que eu faço às quartas-feiras aqui na nossa live, né, que tem o tratamento espiritual, vocês vão ver que eu faço pesquisa, eu contextualizo, eu trago palavras em língua da época do Cristo, o que queria dizer, qual era o costume, alguns provérbios antigos que fez Jesus falar certas coisas. Eu não sou perfeito, mas eu tento aprofundar o máximo possível. E porque estamos fazendo online, né? Eu estou num púlpito, falando para alguém, então eu tenho que ter responsabilidade sobre aquilo que eu estou falando. E lembrando que, querendo ou não, nós acabamos sendo modelo para algumas pessoas. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tanto aquele que dá estudo, tanto aquele que evangeliza as crianças começam a olhar os seus evangelizadores como modelo. Como eles olham para os pais como modelo, começam a olhar os evangelizadores também. E a gente tem que ter muito cuidado com o que nós estamos passando e de que maneira nós estamos nos comportando. Porque senão a gente vai estragar ou decepcionar alguém. E quem é dirigente, quem faz palestra, todo mundo tem responsabilidade. Temos responsabilidade.
Vamos ligar a pessoa às coisas espirituais ou desligá-las. Porque elas podem ficar decepcionadas se desligarem da religião. Eu vi um último censo. A maioria das pessoas agnósticas, né, que assim, sabem que Deus existe, mas não acreditam mais em Deus, não querem saber de religião, não querem saber de nada, foram religiosos que se decepcionaram com as suas religiões por atitudes de algumas pessoas dentro da religião. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a responsabilidade é nossa, né? Vamos à nossa prece para que a gente possa encerrar o nosso Manhã com Cristo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você chegou até aqui, meu amigo, dê seu like, compartilhe nossas redes de WhatsApp, dê seu comentário, diga o que você achou, dê seu bom dia. Quanto mais likes, mais comentários, mais pessoas inscritas no nosso canal, mais o YouTube oferece esse conteúdo a outras pessoas. E aí a gente vai fazendo com que o canal cresça e levemos mais essa mensagem matinal sobre o Evangelho de Jesus a mais e mais pessoas, que é um culto. Nós estamos fazendo um culto do Evangelho todas as manhãs. E é importante fazermos reflexões e oração todos os dias, de manhã e à noite. A da manhã nós aqui fazemos com vocês, para que tenhamos um tema. Nós estamos seguindo a ordem do Evangelho aqui nas mensagens do Emmanuel, do livro aqui, o Emmanuel, Evangelho segundo Mateus. Estamos aqui seguindo as mensagens do Emmanuel sobre a passagem do Evangelho. E aí você poderia pegar um outro livro e fazer todas as noites também uma reflexão sua. E assim, o que nós estamos falando aqui, nós estamos provocando uma reflexão. É importante que você leve essa reflexão mais a fundo. Pense, veja, faça uma aderência desse tema com a sua vida. E veja, o que isso tem a ver com a minha vida? O que eu estou fazendo que não está condizente com o Evangelho de Jesus ou que está condizente com o Evangelho de Jesus, para que eu possa melhorar a minha vida, ter um dia tranquilo, de paz, de harmonia. Isso é o mais importante. Então, que Jesus nos abençoe, que esteja entre nós hoje e sempre. Até amanhã, se Deus quiser.